Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você e para fazer verter em sua casa a água que mata a sede da alma e alimentar os corações de seus familiares com o pão do Espírito. Está no ar o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Hoje, a professora Maria Murakami ensina qual é o mecanismo da cura de doenças. Não segure com a mente a enfermidade no seu corpo. Negue a doença, negue a doença. No quadro Sou Feliz, Glória Maria Barbosa narra a bênção que recebeu ao conseguir parar de fumar durante um seminário de treinamento espiritual da Seichonoye. Ali na hora eu mentalizei com bastante força que eu era filha de Deus, que eu ia deixar aquele vício aqui em Biúna, que eu nunca mais ia fumar. Fique conosco e absorva de cada palavra que dita a nova vida que deseja, pois a partir deste momento você é o personagem principal do nosso programa. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na Seichonoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você. A Glória Maria Barbosa obteve uma graça ao participar de um seminário de treinamento espiritual da Seichonoye. Ela parou de fumar. Aliás, essas e outras bênçãos são muito comuns nas academias da Seichonoye. Confira agora no quadro Sou Feliz. No ano passado eu vim no seminário da Reverência à Vida, em 2007, né? E eu vim com a decisão de parar de fumar, que eu fumava mais de 30 anos. Eu fumava. Aí eu cheguei aqui, comecei a mentalizar, trouxe o cigarro, né? Mas eu comecei a mentalizar, eu sou filha de Deus, né? Vou parar de fumar, não quero, vou tomar uma decisão e vai ser aqui que eu vou parar de fumar. Aí teve a purificação do fogo sagrado, né? Ali na hora eu mentalizei com bastante força que eu era filha de Deus, que eu ia deixar aquele vício aqui em Biúna, que eu nunca mais ia fumar e nunca mais eu fumei. Parei de vez, nunca mais, vai fazer um ano e eu recebi essa graça, essa grande bênção, graças à purificação do fogo. Muito obrigada. O amor tudo cura. Traz exemplos verídicos que mostram qual é a espécie de amor que salva as pessoas de todos os sofrimentos. Com assuntos profundos esclarecidos com palavras simples, essa obra ensina, por exemplo, como transcender o karma. Por que se consegue superar o karma? Porque o homem é originariamente filho de Deus, perfeito, harmonioso, dotado de liberdade absoluta. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800 770 2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da Seichonoye mais próxima de você. Quando o poder curativo da vida se manifesta, o Deus vivo é sentido na forma de saúde restabelecida. Por isso, há tantos casos de libertação de enfermidades entre os participantes da Seichonoye. Vamos conhecer agora qual é o mecanismo da cura de doenças com a professora Maria Murakami.
muito obrigada a todos que nos assistem no programa Setionai, o Modo Feliz de Viver. Hoje nós vamos estudar, junto com o professor Masaharu Taniguchi, através do seu livro A Chave da Beleza e da Saúde. Um livro maravilhoso que nos auxilia na compreensão da causa dos diversos problemas de saúde que afetam a humanidade. E hoje o tema que nós vamos estudar é o mecanismo da cura das doenças. Quando se fala mecanismo da cura das doenças, dá para se entender, por exemplo, que a doença existe. Na Setionai nós aprendemos que doença não tem existência verdadeira, embora esteja manifestada no corpo físico, não tem existência verdadeira. Por isso, ela se cura, ela desaparece quando a pessoa manifesta a fé num Deus verdadeiro e na existência da manifestação da doença. E aqui o professor, então, neste livro, na página 69, ele nos ensina o que é que promove, então, a cura, essa cura, entre aspas, das doenças. O que promove a cura de doenças é a força da vida, e não o poder dos medicamentos ou da cirurgia. Ministram-se medicamentos e efetuam-se cirurgias a fim de eliminar empecilhos e facilitar a ação da força da vida. Os empecilhos podem ser micróbios ou algum defeito na constituição do organismo. Alguns medicamentos destroem os micróbios, outros estimulam o organismo. A cirurgia repara defeitos ou lesões do organismo. Contudo, por mais que se ministrem medicamentos a um cadáver, a fim de matar os micróbios, e por mais que se efetuem cirurgias no intuito de reparar o organismo, é impossível ocorrer a cura porque nele já não está presente a força da vida. Aqui nós aprendemos então que os medicamentos e a cirurgia apenas auxiliam e retiram os empecilhos que estejam emperrando ou atrapalhando a livre manifestação da força vital. Mas o que efetivamente cura a enfermidade é a força vital, é a força curativa natural de que todos nós somos dotados, não só os seres humanos, como os animais, como os pássaros, enfim, tudo. Então, o professor escreve aqui: unicamente a força vital vivifica o ser humano e cura doenças. Porém, como se trata de força invisível e inaudível, geralmente ela é esquecida. E por isso, essa força misteriosa, invisível e inaudível é que faz o organismo produzir sucos digestivos necessários à digestão e assimilação dos alimentos. O que é importante, o que o professor continua aqui, a doença não é obra produzida por Deus. Se tivesse sido produzida por Deus, qual é a força que seria capaz de curar? Ela não passa de um estado em que nossa mente reprime o desempenho perfeito da vida que Deus nos deu. E para nos tornarmos sadios, precisamos eliminar por completo todos os pensamentos e sentimentos que reprimam ou perturbem o desempenho da vida. Que tipos de sentimentos e pensamentos que reprimem o desempenho da vida? A vida é harmonia, a vida é paz. Todos esses sentimentos contrários a esses sentimentos próprios da nossa natureza divina, como raiva, mágoa, rancor, insatisfação ou desarmonia, todos esses sentimentos fazem com que prejudiquem ou perturbem o desempenho da vida. Aí o professor escreve: a tendência mental errônea de muitas pessoas que buscam a cura de seus males consiste em pensar incessantemente na doença no afã de obter a cura. E vejam só que coisa, as pessoas que pensam: puxa vida, está doendo aqui, qual será que é o meu problema, será que é muito grave? E vai para o médico, e se o médico constata que tem realmente uma anormalidade ali, isso fica gravado na mente da pessoa, a pessoa está pensando a todo instante:
Outro dia mesmo, lá na Academia de Ibiúna, que é o local onde nós fazemos seminários de treinamento espiritual, uma senhora chegou para mim e disse: professora, fui ao médico porque eu estava sentindo umas dores aqui do lado, e o médico examinou e ele me disse que eu estou com uma verruga na vesícula. Eu disse: verruga na vesícula? Interessante, a gente pensava que verruga só pudesse se manifestar para fora do corpo, mas que estava com verruga. E desde que o médico lhe falou isso, parece que as dores aumentaram. E quanto mais ela pensa nessa verruga, diz que as dores aumentam. E realmente, pela lei segundo a qual manifesta-se aquilo que nós reconhecemos, ou como Jesus Cristo disse, seja-te feito conforme creste, se nós acreditamos na existência de uma verruga, se nós acreditamos na existência de uma doença, quanto mais nós queremos curar, e nesse afã nós vamos procurar médicos e remédios, e vai ler livros sobre medicina que vão mostrar então quais são o grau de gravidade dessa doença, mais nós estaremos infundindo dentro de nós a crença de que essa doença existe. Por isso o professor escreve: mesmo quando oram a Deus para pedir a cura, elas concentram a mente na doença em si, em vez de concentrá-la em Deus. Consequentemente, a doença continua manifestada ao invés de se extinguir, o que está em conformidade com a lei mental, segundo a qual manifesta-se aquilo que é mentalizado. A filosofia da inexistência da doença opera uma transformação radical na mente, libertando a ideia de doença por meio da afirmação categórica de que ela não existe. Por essa razão, é o mais eficaz de todos os métodos de cura espiritual. Por isso, eu disse para essa senhora, separe o fenômeno que é manifestação da imagem verdadeira que é a essência da sua vida. A essência da sua vida é vida perfeita de Deus. Então, contemple só essa perfeição. A minha vida é vida de Deus, meu corpo é corpo perfeito de Deus. E não fique com a mente presa às coisas do fenômeno. Não fique presa à existência dessa verruga. Contemple apenas a perfeição da sua vesícula criada à imagem e semelhança de Deus. Não segure com a mente a enfermidade no seu corpo. Negue a doença, negue a doença. O professor aqui fala sobre a importância de estar realmente negando a doença, porque justamente a força da palavra vai estar fazendo com que ela esteja realmente desaparecendo. Aí o professor escreve aqui: para muitas pessoas parece absurdo negar a existência da doença, mas isso porque, e nesses casos, a mente da pessoa considera a doença como existência verdadeira, e desse modo sustenta a manifestação da doença com a sua força criadora. Quer dizer, a sua mente está dando sustentação à existência da doença, e por isso que ela não desaparece. Por mais graves que se apresentem os sintomas da doença, se o paciente não ver a doença com os olhos da mente, e se ele mentalizar que ele não existe, isso surtirá grande efeito. Eu vou lhes apresentar agora o relato que o professor cita aqui, na página 156 desse mesmo livro. Um relato que, quando eu li pela primeira vez, eu achei realmente extraordinário. Ele escreve aqui o seguinte, que uma senhora contou um relato para o professor Masaru Taniguchi, que diz que a neta dela nasceu e levamos um grande susto, pois ela não tinha olhos. Imaginem só, nunca tive a oportunidade de conhecer ou defrontar com uma situação assim. Aí ela diz que ela consultou o médico-chefe da clínica oftalmológica e ele disse que depois que o bebê tivesse completado mais ou menos 100 dias de vida, tentaria uma cirurgia para abrir os olhos. Quer dizer, não é que não tinha olhos, ela tinha olhos, mas estava com a membrana recoberta. Uma coisa interessante, não? E daí, essa senhora disse, como eu já conhecia a Seichonoye, eu aprendi na Seichonoye que nesse momento nós não devemos estar acreditando na existência desse problema.
nós precisamos negar e afirmar que a vida dela é vida perfeita de Deus. Então ela disse, assiduamente eu comecei a ler a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Nós temos aqui a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que contém as palavras da oração, que afirma que doença não tem existência verdadeira, que a enfermidade não existe, que o homem é filho de Deus perfeito. E a leitura contínua dessa Sutra Sagrada, ela tem operado assim realmente grandiosos milagres. Não que ela seja milagrosa, mas é que ela apazigua a mente da pessoa e faz com que a perfeição do seu interior se manifeste. Por exemplo, aqui na Sutra Contínua Chuva de Néctar da Verdade, na página 115, as palavras estão assim: não temas a doença, não temas a infelicidade. Não havendo temor na mente, não haverá úlcera nem inflamação. Se destruírem todas as ilusões da mente, desaparecerão qual sonho todas as infelicidades e doenças. Deus jamais criou tuberculose, disenteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem em sua mente ilusão. Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, Filho de Deus onipotente, e eliminar tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece todo o temor. Consequentemente, desaparecem tumores, ulcerações, inflamações e se recupera a saúde. A leitura da Sutra Sagrada, ela promove justamente este apaziguamento da mente, tirando o temor, tirando a ansiedade. Isso faz, então, com que a mente retorne ao estado natural de filho de Deus. Aí o professor então escreve aqui na página 80 do nosso livro: portanto, para compreender verdadeiramente que a doença não existe, é preciso enfatizar na mente o ensinamento de que somente Deus é existência verdadeira. É preciso raciocinar assim: somente Deus, que é o bem, existe de verdade. Por essa razão, a doença que é um mal jamais pode existir de verdade. A doença, sendo um mal, não passa de uma ilusão, apesar de parecer que existe realmente. Então, como nós podemos ver, a conscientização fundamental que promove a cura da doença é ter a fé de que ela não é existência verdadeira e que Deus é bem. E Deus deseja unicamente a nossa felicidade. Nós recebemos a vida perfeita de Deus justamente para que nós possamos desfrutar de plena felicidade. Mas se nós abrigamos dentro de nós um sentimento que acaba sendo um empecilho para a livre manifestação da vida de Deus, aí é que surgem as doenças. Por isso basta então que nós voltemos a nossa mente ao estado natural de filho de Deus. Aqui mesmo o professor cita o relato de uma jovem na página 84 do nosso livro, na página anterior aqui do nosso livro, o caso de uma jovem que durante 15 anos, desde a idade dos 15 anos ela começou a menstruar, mas ela menstruava diariamente até a idade de 23 anos. E tentou diversos tratamentos, inclusive a injeção do hormônio da glândula pituitária, mas nenhum dos tratamentos surtiu efeito. E nessas condições, ela achou que não teria nem condições de se casar. E, portanto, buscava ansiosamente a cura. E certo dia, então, ela procurou o professor Masaharu Taniguchi para lhe pedir uma orientação. E o professor escreve: aconselhei-a no sentido de que passasse a nutrir sentimento de gratidão a todas as pessoas da sua família. Expliquei-lhe que o sentimento de gratidão equilibra os componentes do sangue e outras matérias líquidas do organismo. Poucos dias depois, ela retornou e informou ao professor Masaharu Taniguchi que ela estava curada e que antes ela não podia comer nada de ácido, que o fluxo sanguíneo aumentava bastante, mas que ela tinha comido uma maçã e não tinha tido problema nenhum.
Nós podemos ver então que a cura ocorreu porque houve a mudança da mente que regulou a secreção hormonal da hipófise. Podemos ver então a importância de nós mantermos o estado mental em harmonia para que haja a cura de todas as doenças. Muito obrigada a todos então, desejo que todos estejam tendo a oportunidade de ler essa obra para que possam promover a cura das doenças. Muito obrigada. Fica por aqui mais um programa Seitonoye, um modo feliz de viver. Muito obrigado pela sua participação, viu? Os textos sagrados nos falam sobre uma nova vida, mas cabe a nós extrair esse ensinamento dos livros, passando-o à prática. Por isso, aproveite agora o nosso momento de oração. Oração para perdoar. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado. Obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoa. Portanto, eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e ao outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal-entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto, também o perdoo. Através da divindade da Seitonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.